Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Taxa zero em 2 anos para toda a linha Nissan esse mês na Kobe. Nissan Kicks S 2019 a partir de R$ 69.990 e taxa zero em 24 vezes. Quem testa, compra Nissan. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e hoje vamos falar sobre algo que está no dia a dia de todos nós brasileiros. Nunca o nosso povo, a nossa nação, falou tanto em política externa, em mercado como agora. Antigamente, não é Marcílio, nosso entrevistado de hoje, é o Marcílio, ele é presidente do Sindiex, ele é empresário, ele vai nos ajudar a falar sobre tudo isso, porque antigamente, Marcílio, o assunto brasileiro era futebol, era o samba, era a novela das 8, e a gente nem sabia direito o nome dos ministros, não é verdade? Pelo menos a grande maioria da população. Agora não, isso mudou. Hoje, economia é assunto do dia a dia, até com as crianças na mesa. Então, vamos falar sobre Mercosul, China, Brasil, Paulo Guedes, exportações, Espírito Santo, tudo isso com quem entende, que é aqui o nosso presidente do Sindiex. Já estamos no ar. Inacreditável! Picape Nissan Frontier XE 2019 automática 4x4 190 cavalos, diesel e bancos em couro, com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e tabela FIP na troca do seu usado. Aproveite, Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Começamos então a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o presidente do Sindiex, que também é empresário e proprietário da Famex, não é isso? Já está há mais de 20 e tantos anos no mercado, 27 anos, começou novinho então, né? Começou adolescente. Era garoto, é verdade, era garoto. Não. Marcílio Machado, me conte um pouquinho então sobre a Famex, sobre essa empresa que você administra há 27 anos. Bom, na verdade, minha formação inicial é de engenharia civil. Mas eu passei um tempo fora nos Estados Unidos e estudei 2 anos, área de gestão, gerenciamento. Quando eu voltei, acho que era um momento bom para o Brasil estava abrindo o mercado, os brasileiros estavam cansados de comprar as coisas mais caras do mundo, nós não podíamos comprar nada importado, tínhamos que viajar para poder trazer as coisas e com aquela abertura que foi feita pelo Collor no final da década de 80, surgiram muitas oportunidades, o comércio exterior, importação e exportação foi uma delas. Foi assim que nasceu a Famex e estamos muito felizes de fazer o nosso trabalho. E vocês formam inclusive outros profissionais, não é isso? Na verdade, até quando eu iniciei meu trabalho, voltei dos Estados Unidos, eu tinha já um mestrado em administração, eu comecei trabalhando com treinamento executivo. Muitos empresários ou futuros empresários queriam começar os seus negócios, eu dava aula de empreendedorismo, de comércio exterior e logística e no final das contas acabou sendo bom, que muita gente não queria começar o seu negócio, terceirizava a parte de importação e exportação com a Famex e assim nós estamos caminhando para o 28º ano. Maravilha, parabéns. Um empresário estar hoje de pé e com sucesso no Brasil, que passa por tantas idas e vindas, é verdade, é uma conquista a mais. É verdade. Eu lembro aqui que o Paulo Guedes, que é o nosso ministro aí nesse governo, esse novo período que nós estamos bastante otimistas, dizendo: olha, o Brasil tem que deixar de ser o inferno dos empresários. E hoje nós sabemos, participando de discussões mundo afora, na Suíça, nos Estados Unidos, a sociedade, a gente fala mais em sociedade capitalista ou pós-industrial. Nós estamos falando que nós estamos caminhando para uma sociedade empreendedora, voltada para o empreendedorismo. Só para ter uma ideia, a Apple, o valor de mercado da Apple, $1 trilhão, quase 50% do produto interno brasileiro. Graças ao quê? Empreendedorismo. Então, nós temos, de uma certa forma, de fazer com que essa força, essa iniciativa inovadora empresarial do brasileiro, do jovem brasileiro, desponte e apareça nesses próximos anos. Quando o Paulo Guedes fala em inferno empresarial, o que ele está realmente se referindo? Ele está se referindo, para ser franco e honesto, vocês podem conversar com qualquer empresário brasileiro e sabe, excesso de regulamentos, excesso de instruções normativas, excesso de portarias governamentais. E como todo mundo sabe, aqui no Brasil, empresário às vezes passa 6 meses do ano preocupado em seguir legislação tributária, legislação aduaneira, verificando se
se está fazendo certo, se está fazendo errado, para evitar assim descumprir obrigações que não são essenciais, obrigações acessórias que acabam tendo um impacto muito grande, causando ônus para a empresa. Para ser realmente empresário no Brasil, a pessoa precisa ter muita coragem, ser muito determinada, mas o diálogo está aberto, vamos participar, a sociedade está mudando e nós, como empresários, nós, como Sindiex, não vamos omitir de dar a nossa participação para que a gente tenha um Brasil melhor para agora e para as próximas gerações. Marcílio, eu também penso como você, existe uma dose excessiva em cima do empresário, uma pressão como se ele fosse um bandido da história, não um gerador de empregos, mas também há outro lado que nós vemos agora com essa questão da Vale do Rio Doce. Na verdade, nós vemos aí também uma questão onde as coisas saíram dos trilhos, para contextualizar mais com a Vale. E aí, como você enxerga a pressão que é feita em cima de uma empresa como essa e não resolve? E mesmo assim não resolve? Esse é um tema assim, bastante delicado, muito importante. Eu acho que a Vale, com toda a cadeia de fornecedores, de prestador de serviço, todos que a gente chama em inglês de stakeholders, é uma empresa muito importante para o Espírito Santo e para o Brasil. E eu confio na capacidade dos técnicos, dos engenheiros, e algumas falhas existem. Essa foi uma falha muito grande, que ocasionou a perda de vidas. Segunda, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, tem que reparar o que aconteceu, trabalhar para que isso não se repita, mas eu acho que a empresa, pelo trabalho que faz, por tudo que fez abrindo o mercado de minérios no Brasil, para o mundo inteiro, pela quantidade de pessoas que emprega, que promove, que treina, ela merece o nosso voto de confiança. E vamos trabalhar, se a gente puder, em conjunto, sociedade, porque a Vale sabe, todas as empresas sabem que elas têm uma responsabilidade para a sociedade, o Estado, o país onde vive. E eu confio muito na liderança da Vale. Você acha que o discurso do presidente e as medidas que ele colocou em questão na mesa são as apropriadas para o momento? Eu acho que elas são, sim, as apropriadas para o momento. Eu acho que se tiver necessidade de fazerem outras cobranças, eu acho que faz parte da sociedade, faz parte do governo também cobrar, exigir, monitorar, pensando no bem social como um todo. Mas, mais uma vez, eu até trabalhei, quando eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, perto de uma empresa que a Vale era acionista. Eu sei o bom trabalho que ele faz no mercado externo. Tive uma época em Tóquio, no Japão, conversando com o representante da Vale, já na década de 80 do século passado. Então, assim, eu acho que é o momento da gente dar um voto de confiança, monitorar também, acompanhar, porque nós não podemos ficar omissos em relação a nada no Brasil, mas eu estou otimista que as dificuldades, as barreiras que eles enfrentaram no passado e vão ser vencidas agora no futuro também. Deus queira, né? Nós não queremos mais uma tragédia no Brasil, muito menos aqui no Espírito Santo. Ok, paradinho para os comerciais, voltamos já. Eu quero falar mais sobre Paulo Guedes, sobre a sua proximidade com Paulo Guedes até, e também sobre outras questões que estão aqui todo dia em discussão do brasileiro, como por exemplo a Mercosul, a China, essa aproximação do Brasil com Trump, não é verdade? Que negócio é esse que está rolando aí? Eu volto já já. Taxa zero em 2 anos para toda a linha Nissan esse mês na Kobe. Nissan March 1.0 SV 2019 e Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, hoje conversando com o presidente do Sindiex, que é o Marcílio Machado, uma pessoa com longa experiência neste mercado, pode nos ajudar muito a entender quais são os caminhos e por onde estão soprando os novos ventos. Por exemplo, Marcílio, o Mercosul. Me parece que o Mercosul é aquele primo pobre do empresário que quer realmente fazer bons negócios. Me parece que o nosso presidente, por exemplo, está olhando muito mais para Trump do que para o Mercosul. Me ajuda a entender isso aí um pouquinho melhor. Olha, esse é realmente um assunto bastante interessante. E eu, na verdade, com a criação do Mercosul, teve uma reunião já na década de 90 do século passado, em Belo Horizonte. Eu fui convidado até pelo governo brasileiro de participar dessa iniciativa de discussão da criação do Mercosul. E, na verdade, eu fiquei muito animado, fiquei otimista que, como latino-americano, eu acho muito importante essa integração nossa aqui da América do Sul, que nunca existiu. Então não aconteceu, né? Também. E o que a gente repara hoje é o seguinte,
fazendo uma crítica ao Mercosul, algumas vezes já escrevi até falando sobre isso. O Mercosul, de uma certa forma, acabou se tornando uma camisa de força para o Brasil avançar, porque o Chile avançou em acordos regionais, birregionais, os países do mundo estão avançando em relação a isso. O Brasil ficou muito tempo dependente de acordos multilaterais, através até de uma pegadinha, uma armadilha que fizeram com o Paraguai, incluíram a Venezuela no Mercosul, não sei por que motivo que foi feito isso, com que intenção. A Venezuela está quebrada, não é um grande mercado para a gente, a Bolívia também não é grande mercado para nós brasileiros, empresários brasileiros. Então, eu acredito que a gente está no momento de ter um pensamento, atitudes, estratégia mais pragmática em relação ao comércio exterior, aos negócios, porque nós precisamos avançar para países que têm poder de compra. Por exemplo, quem compra produtos manufaturados no Brasil são os Estados Unidos. A China é um grande parceiro, maior parceiro comercial, mas estão comprando matérias-primas, commodities brasileiras. A Europa, grande parte, compra também commodities brasileiras também. Então, assim, voltar para Bolívia, Venezuela, a Argentina é um parceiro interessante. A Argentina, por outro lado, compra produtos manufaturados. Mas a partir do momento que acaba coibindo e dificultando que a gente possa avançar, pensar grande, o Brasil é um dos maiores países do mundo, a nona ou 10ª maior economia do mundo. Então, eu acho que a nossa atitude, a nossa liderança, a nossa participação no comércio internacional, que é pequena, não passa de 1%, nós temos que avançar, nós temos que pensar grande. E pensar grande é abrir mais para o resto do mundo e tentar negociar com o Mercosul, com o parceiro principal, a Argentina principalmente, de que a gente possa avançar através de acordos birregionais. Que se depender de um voto de todos os membros do Mercosul, a gente vai ficar fadado ao atraso. Então você enxerga com bons olhos essa aproximação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump? Eu acho que, para falar a verdade, os Estados Unidos compartilham a mesma cultura, muito parecida com o Brasil. Eles são descendentes de ingleses, têm migração de vários países da Europa e do mundo também. O Brasil, nós somos colônia de Portugal, que é um país europeu também. Tem uma proximidade geográfica, nós estamos muito mais perto dos Estados Unidos do que da Ásia, embora a Ásia seja um mercado que também não possa ser negligenciado, mas através de pragmatismo, através de proximidade cultural e principalmente de logística, proximidade geográfica, eu acho que está no momento da gente pensar de uma maneira diferente e não perder a oportunidade. Porque a China hoje se tornou uma grande potência, segunda maior economia do mundo. Pergunto para eles quem que são os maiores parceiros comerciais. São os Estados Unidos. Então, virar de costa para os Estados Unidos, não priorizar o mercado mais rico do mundo, será que seria inteligente de nossa parte de não avançarmos em direção a quem tem tantas similaridades culturais e proximidade geográfica? Eu acho que não. Eu acho que o governo brasileiro está certo com essa proximidade com os Estados Unidos. Os críticos sobre esse assunto, aqueles mais exacerbados, eles costumam usar a palavra entreguismo. E o que você acha disso? Olha, eu, nessa época que se falava muito contra os Estados Unidos, e essa coisa era da década de 60. Mas vamos citar John Lennon, ele mesmo falou, o sonho acabou. Eu acho que quando a gente tem 18, 19 anos, as perspectivas de vida, de mundo, são muito diferentes. Hoje, eu como homem maduro e com a globalização, com a tecnologia de informação, com os acontecimentos e as mudanças que aconteceram no mundo, a Coreia, que era um país pobre, arrasado por causa da guerra com a Coreia do Norte, se tornou um país com um poder de compra, um PIB per capita muito maior do que o Brasil. Outros países estão desenvolvendo. Eu acho que no mundo atual a gente tem que pensar de uma maneira diferente, a gente tem que questionar tudo que a gente tinha como dogma, pensamento. Entreguismo também é isso aí. Não vai haver entreguismo, não acredito em entreguismo. Eu acho que a gente tem capacidade, nós temos competência para poder negociar e demandar aquilo que a gente acha bom para as nossas empresas e para o país como um todo. E entre as grandes revoluções ou mudanças que existem no mercado exterior, podemos citar bitcoins e as novas moedas como um grande fator de mudança? Olha, eu não sou, devo confessar para vocês, um grande especialista em bitcoins. A única coisa que eu posso dizer é a seguinte, o mundo está em mudanças e mudanças cada vez mais rápido. Se você falou em bitcoins, eu gostaria de dizer que uma das grandes revoluções que estão acontecendo no mundo são com o respaldo das tecnologias de informação. A tecnologia de informação aproxima das pessoas e faz com que os custos de transação, custo feito entre as pessoas, contrato, compra, marca, relacionamento,
No século passado, para você ligar para Nova York, você pagava quase $100, $200 para falar 3 minutos. Hoje é de graça. Você pode falar o dia inteiro se tiver uma conta de Wi-Fi. Então, as tecnologias de informações como um todo estão propiciando essa mudança. Já se fala que a gente vai entrar numa sociedade de muita abundância em função da queda dos custos marginais. Você produz um CD, você produz 20, vai vender para 100, um curso à distância, para 40 pessoas, você quer acrescentar mais 10 mil, mais 30 mil, custo marginal, o custo de vender para mais uma pessoa, mais uma unidade, um produto, a revolução digital. Aí não só bitcoins, mas a revolução digital está fazendo que aconteça uma grande mudança de comportamento. Hoje nós sabemos que está acontecendo em qualquer parte do mundo e estamos conectados quase 24 horas por dia. Essas mudanças estão... E provavelmente vai afetar o mercado de moedas, mas devo ser sincero, não, eu vejo com um pouco cuidado, com um pouco de ressalva em relação a isso, mas é bom a gente acompanhar, porque pode ser que mude da maneira como a gente faz, como nós fazemos as nossas transações comerciais. Ok, no próximo bloco vamos falar sobre privatizações e Paulo Guedes, tá bom? Um minutinho só e voltamos já já. Inacreditável! Picape Nissan Frontier XE 2019 automática 4x4 190 cavalos, diesel e bancos em couro com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e tabela FIP na troca do seu usado. Aproveite, Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, hoje tendo o prazer, o privilégio e a honra também de conversar com uma pessoa que entende tudo sobre o assunto quando falamos sobre exportação, sobre mercado exterior e até mesmo sobre Brasil, que é o Marcílio, o presidente do Sindiex, que vocês têm acompanhado a entrevista dele aqui nos blocos anteriores. Bom, agora chegou aquele momento prometido que eu disse a vocês que tocaria naquele assunto e costuma dividir opiniões. Privatização. O que é a privatização nesse momento? É uma ferramenta super necessária? É algo um pouquinho adiantado ao nosso processo interno? Precisamos resolver outras coisas antes? Enfim, o que está acontecendo agora? Quais são as tendências nesse setor empresarial? É privatizar? Bom, eu fiquei muito feliz, estou otimista com o futuro do Brasil, com essa decisão de privatizar, porque... Imagina, um país com 418 empresas estatais. Certa vez, viajando para a Grécia para apresentar um trabalho no Congresso de Marketing com um colega americano, eu até perguntei para ele, como é que funciona aí nos Estados Unidos a indicação de político para cargos públicos para empresas estatais? Eu falei, não, nos Estados Unidos praticamente não existem empresas estatais. Então, um dos grandes problemas, para ser bastante honesto com os telespectadores das empresas estatais, é que elas acabam virando cabide de emprego de políticos. Quer dizer, a empresa, para ser bem administrada, precisa de uma boa gestão, uma excelente administração, pessoas competentes. Mas o que o político faz? O político, o que um senador, um deputado, o que tem? Está em Brasília, promover leis para o bem-estar. O trabalho deles é no Congresso, não é administrando empresa de setor como no passado, siderurgia, telecomunicações. Atualmente, hoje, o setor portuário, os políticos indicam os presidentes. Então, eu acho que isso precisa ser revisto, está sendo revisto, porque os resultados foram, no ano passado, um déficit. E quem cobre esse déficit que o governo brasileiro tem com as empresas estatais? Você. É do nosso bolso que pago o déficit das empresas estatais. E outro grande erro é o seguinte, é achar que dá para fazer de tudo um pouco. Em recente artigo até diz, tem certas coisas que tem que ser feito pelo governo. Governar é diferente de fazer. Governar e fazer são duas coisas que praticamente incompatíveis. Porque, no final das contas, a gente acaba tendo segurança horrorosa no Brasil, educação muito deficiente. E então, quer dizer, saúde, poxa, a gente sabe como é que os hospitais públicos funcionam. Então o governo precisa restringir em poucas áreas. Porque o maior erro de qualquer pessoa, empresário, é achar que pode fazer de tudo. Por exemplo, as pessoas falam, por que você não entra em logística, distribuição, em tecnologia digital, distribuição? Porque não dá para ser bom em tudo. A primeira coisa que o indivíduo tem que fazer, ao fazer o planejamento estratégico, é perguntar a si mesmo, o que eu sei fazer bem feito?
Eu sou bom em quê? Então, como vocês da televisão ambiental, quem trabalha no setor, a gente tem que descobrir os nossos pontos fortes e explorar os pontos fortes e não as nossas deficiências. Com um monte de empresa estatal, o governo está entrando em um monte de áreas que ele não conhece e não sabe fazer bem feito. Então, precisamos avançar com essa privatização para que o governo possa se concentrar em áreas que ele conheça bem e saiba fazer bem feito. Mesmo que ela comece fatiada, como é o caso da Petrobras? É mesmo que ela comece com fatiada. Infelizmente, os telespectadores todos sabem, nos últimos anos nós assistimos problema de corrupção gigantes na Petrobras. Problemas com a Caixa Econômica, problemas com o Banco do Brasil, problemas com os Correios. Então, assim, são instituições tradicionais, amadas pelo povo brasileiro. Então, assim, é um momento de rever isso e eu procuro dizer o seguinte: a gente tem que fazer aquilo que marca, a gente chama benchmark. Quais são os países que estão fazendo bem feito? Onde está funcionando a coisa bem feita? Então, no mundo lá fora, não existe essa quantidade gigante de empresas estatais e muito onerosa para o país. Mesmo que seja fatiada, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser avançado, porque eu, como cidadão, não quero pagar por déficit de empresa estatal, não. E acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo também não gostaria que saísse do próprio bolso para pagar erro de gestão e de administração. E como essa conversa chega nos portos? Bom, nos portos está uma discussão e a gente esteve até conversando há alguns meses atrás, eu com o presidente Sindiex, com membros da equipe de transição, na época era a equipe de transição do presidente Bolsonaro, e a mensagem que foi colocada para a gente é que eles vão privatizar os portos. E eu acho muito bem-vindo, pelo sentido de, como eu te falei aqui agora, eu acho que o governo tem que concentrar em áreas. Hoje em dia está difícil sair de casa, você vai ser assaltado. Eu estudei em escola pública, muitos das minhas gerações estudaram em escola pública, os nossos filhos todos tiveram que estudar em escola particular. Então, é um momento da gente aceitar a mudança. Eu sei que o ser humano, a sociedade, resiste à mudança, não gosta de mudar, mas todo empresário, todo empreendedor sabe que nós precisamos cada vez mais nos adaptarmos a uma nova realidade. E eu vejo essa discussão sobre privatização, sobre transparência, porque o sonho de muitos jovens brasileiros, sabe o que era? Fazer concurso público para pendurar no Estado. Todo mundo quer fazer direito. Milhares de escolas, cada esquina do Brasil tem uma escola de direito, porque eles acham. E quem paga essa conta? Eu acho que a gente tem que desenvolver o empreendedorismo, a capacidade do brasileiro de montar e criar seu negócio. É isso que sustenta a economia americana, que é a economia mais rica do mundo. A força do empreendedorismo. E conversando com os empresários, você está diariamente em contato com eles, os ventos sopram para um otimismo, ou nós estamos, como sempre, brasileiros, contando vitória antes da hora? Não, eu não acredito que a gente esteja contando vitória antes da hora, não, porque nesse movimento, nessas últimas eleições, houve uma participação maciça. A coisa mais linda ver mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, mostrando o Brasil que nós queremos. Antigamente, na nossa cultura, se dizia: brasileiro só se reúne e bota a roupa verde e amarela quando tem Copa do Mundo. O brasileiro só sai na rua para dançar futebol, escola de samba. Nós mostramos para nós mesmos e para o mundo que nós não somos tão assim negligentes. Alienados. Hoje, como a gente coloca aqui, os brasileiros conhecem todos os membros do Supremo. Nesse fim de semana, muitos acompanharam a votação da escolha do presidente do Senado. Quando que a gente podia esperar que isso fosse acontecer? Então, eu acho que eu, como empresário, eu sinto que existia muito investimento represado, só esperando esse momento. Porque nós estávamos com medo que o Brasil se transformasse numa Venezuela, que o Brasil acabasse, esse futuro maravilhoso que a gente sempre pensou que pudesse existir, acabasse se transformando num caos, como a gente vê na Nicarágua e Cuba, na Venezuela. E, por outro lado, a força do povo brasileiro, através da mídia digital, o WhatsApp, da comunicação, da aproximação, porque tecnologia une as pessoas com objetivos comuns. Então, assim, hoje nós estamos mais otimistas. Sem credibilidade, sem esperança, dificilmente alguém ia fazer investimento em qualquer coisa nesse país. Então, eu acho que esse momento é um momento de otimismo que deverá se sustentar se a gente continuar participando, cobrando do governo, quem quer que esteja no governo. O empresário, devo confessar para vocês, ele foi muito omisso nos últimos 20 anos.
eu acho também que temos que, além de deixar de ser omisso, os empresários têm que ser protagonista do desenvolvimento do país. Precisamos mais empresários, mais técnicos, mais engenheiros, para que a gente possa fazer a retomada, e eu acredito que ela vai acontecer. Marcílio, muito obrigado. Que entrevista boa, que entrevista consistente, na verdade. É assim que eu gosto, de termos entrevistados assim, com esse poder de fala, com esse poder de conhecimento para compartilhar com os nossos telespectadores nessa nova TV ambiental que tem esse compromisso de reconectar o Brasil com o brasileiro, de reconectar o Espírito Santo com o capixaba, o empresário com o crescimento, e através do seu discurso aqui eu tenho certeza que nós conseguimos atingir um pouquinho do nosso objetivo. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? É um prazer estar com vocês. Sucesso aí na nova programação. Maravilha, e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no programa Wesley Sattler na TV Ambiental, a nova TV Ambiental. Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Taxa zero em 2 anos para toda a linha Nissan esse mês na Kobe. Nissan Kicks S 2019 a partir de R$ 69.990 e taxa zero em 24 vezes. Quem testa, compra Nissan. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo.